papel de parede de novo, direto aqui, usando o seu relógio, que funciona agora como um controle. Ou mesmo que o S25 Ultra e outros celulares vão poder servir como microfone para karaokê na sua TV. Galera, todas essas novidades, incluindo IA e controles, ecossistema Samsung interagindo com a TV, são novidades da linha 2025. E essa é a primeira a chegar no mercado. Estou falando da Samsung QLED Q7F. Sim, teve troca de nome, teve muitas mudanças, e eu vou falar sobre tudo isso ao longo desse vídeo. Mas agora vamos começar falando como é que é a experiência de receber essa Aí pessoal, TV. tô com essa Sony de 40 polegadas que tá com a tela quebrada, ó. Vamos desmontar ela. Crômio e metal pesado, então a empresa, em toda a embalagem, toda a produção da TV, está olhando para a natureza, para a sustentabilidade. Como vocês estão vendo, a TV não é pesada, eu consegui tirar da caixa sozinho. Eu já tirei alguns parafusos, todos praticamente, né? Um encaixe super prático, pode botar mais afastado, mais perto, tem dois controles de altura, o que é muito prático. Então, se você tem um sound baixo, deixa ela mais alta para ele não atrapalhar nos comandos do seu controle remoto. Ou se você não tem, pode botar ela num perfil mais rente à mesa, que fica mais seguro, e aí ela fica bem justinha ali perto da mesa, tem muito espaço. Então, são as duas formas de montar. Esse design é slim, aí está com 6 centímetros de textura nesse modelo, o fundo dela traseira de plástico, com listras verticais, o design é meio abaloado, então ela começa mais fina em cima e vai ficando mais espessa no meio. E por fim, a gente tem as conexões. Aqui são 3 portas HDMI 2.0D, não tem HDMI 2.1 aqui. A gente também tem uma porta para conectar o cabo de rede, uma entrada de rede, tem uma porta Ethernet e por fim também tem uma USB 2.0 para plugar um pendrive ali, ou até mesmo Fire TV Stick, algo assim, caso você queira. Então ela é uma TV mais espartana, mais simples, a linha deu uma simplificada em relação ao ano passado, como eu já falei no outro vídeo, se você não viu, vou deixar o card aqui em cima, onde eu apresento a linha QLED 2025, são 2 modelos, Q7F e Q8F. Q7F mais próxima da Q7F do ano passado, a Q8F entre a Q70 e a Q80. Então a Samsung simplificou essa linha e trouxe muitas funções de IA e um novo sistema que está aqui, o One UI Tizen. Esse sistema agora que tem uma interface muito mais próxima do celular, tem menos ícones, muito parecidos com o do seu celular, muito parecido também com o do tablet. Agora a gente tem aqui, olha só, esses flutuantes aqui na lateral, que lembra muito do tablet também, tem muito mais interação com outros dispositivos, como o seu tablet, seu celular, podendo passar até conteúdo de todo, copiar conteúdo mesmo. Tem muitas coisas que eu vou falar ao longo do vídeo, mas o que vocês querem ver primeiro é contar a imagem dessa TV. Então vamos começar mostrando o conteúdo. Bom, galera, no meu cenário aqui, já tem ali o Avatar do Caminho da Água passando, é um bom filme para a gente falar isso. Foca na TV, eu estou escuro aqui. Vamos analisar esse conteúdo. Primeiro, é uma TV 4K, planeamento vertical de pixel, então ela é uma TV que por natureza vai ter um contraste melhor. Olha essas imagens aqui, já dá para sentir os picos de brilho. Em alguns casos, eu já noto que falta informação, porque o nível de brilho listado dessa TV, não pela Samsung, mas pelo Display Certifications, é 800 nits. Então, obviamente, é uma TV que tem um nível de brilho mais baixo. 800 nits. E quando a imagem chega num nível que o filme foi masterizado para mais, ela acaba ficando branco, meio estourado, porque perde informação, aquele famoso clipping. Então, a gente vê que os picos de brilho a TV está segurando. O alcance dinâmico dela acaba sendo menor do que poderia para esse tipo de painel. Então, o que a gente tem aqui, basicamente, é uma TV que tem um contraste de 5500 para 1, de novo, dados do Display Certification, e essa informação de contraste é importante pelo seguinte: contraste é entre o brilho mais alto até o preto mais profundo. Então é ali que determina essa questão do alcance dinâmico. E aqui a gente Uma vê pena, uma TV bem boazinha, cara. mas a gente nota, já conhecendo esse filme de ver em outras TVs, Bem que as cores aqui boazinha. estão um pouco mais lavadas. Então você tem um alcance menor de cores. Mesmo os efeitos em que esse amarelo tomaria numa TV OLED ou numa TV com mini LEDs, a gente teria mais brilho. Não, essa TV aqui é uma TV de entrada, segmento intermediário, mas a entrada desse segmento. Aqui a gente tem, pessoal, uma TV de cores, mais FRC, entregando cores. É uma tecnologia que cria tons de cores entre cada cor real. Isso não é um problema, isso é bem comum, entrega uma boa cor, olha só, nessa cena mais iluminada a gente vê que a cor está bacana, mas a gente já viu isso em outras TVs e viu melhor. Então, o que a gente tem basicamente aqui é efeitos de HDR que não vão se sobressair tanto devido
a limitação de brilho dessa TV. O contraste por usar uma tela já é ok, mas ela usa a tecnologia de LEDs, LED LED. Então os LEDs estão posicionados nas laterais da TV. Isso faz com que você não tenha o mesmo nível de iluminação que teria se fossem todos na traseira. Já na Q8F, assim, a gente tem a tecnologia Dual LED, aí com 2 tipos de LED, âmbar e azul. Isso é uma coisa que a Samsung destaca. A Q7F traz LEDs azuis. Várias TVs de entrada trazem LEDs brancos, LEDs azuis entregam mais qualidade. Olha, a imagem aqui está bonita, mas o que eu sinto é que falta algo. Então você sente que a imagem está chegando no limite que essa tela consegue entregar. De qualquer forma, dá para ver que as cores ficam um pouco abaixo das cores mais saturadas das TVs mais topo de linha da Samsung. Mas antes de mostrar a Top Gun, deixa eu mostrar a questão do fogo aqui, ó, onde a gente vê bem claro que o laranja do fogo não destaca tanto como em outros modelos, como a gente já viu. Justamente por quê? Porque ele chega no limite de brilho que consegue, e a gente fala, quando a gente fala de 800 nits de brilho, a gente fala em picos de brilho. Obviamente essa TV não consegue entregar 800 nits no painel todo. Então a gente acaba tendo um brilho mais baixo, porque a gente está acostumado a ver bem posicionada, olhando aqui, eu diria que é uma imagem muito parecida, por exemplo, com o Q60F do ano passado. Mas vamos ver o Top Gun para ver imagens diferentes. Agora vamos dar uma olhadinha no filme do Top Gun Maverick. É um filme que eu gosto de analisar sempre. Resposta, análise rápida, motion blur, análise disso. E olha esse sol aqui, já dá para ver o que eu falei antes também. Esse sol ali, numas TVs que tem um alto brilho, ele é muito mais impactante. E aí, ó, se eu voltasse naquela imagem, não sei nem se eu consigo voltar rapidinho nela ali, quando a gente analisa aquela imagem, a gente vai ver que ali tem bastante clipe. O sol é mais laranja no filme e tal, e aqui ele fica meio branco, porque a TV chega no limite e muito abaixo do que o filme está exibindo ali naquele caso. Então aqui a gente também consegue ver tempo de resposta, se a imagem está fluida, não está, e com o Motion Accelerator ele consegue ver uma imagem em 60 quadros, que é elas são um pouco mais fluídas e você vê menos efeito, que eu falei do clipinho ali. Então, de uma forma geral, a gente levou para ver isso, e mais para frente, quando o filme está acabando, a gente também consegue analisar os personagens, ver mais a questão do tom de pele dos atores também. E isso tá bom, estou gostando das cores, do tom de pele, tá bem equilibrado as cores ali. Enfim, o maior problema dela é que, como ela tem um brilho baixo, em alguns conteúdos HDR você não vai ter o mesmo nível de cor, mesmo nível de brilho, e os efeitos não são tão impactantes. Bom, agora já estou com o Netflix aberto para falar de outra coisa legal. Você teve aqui o HDR10 Plus. Mas por que o Netflix? Bom, a Netflix passou a aceitar esse formato, assim como a Disney Plus em breve também vai suportar HDR10 Plus. Então você vem aqui nos filmes, você já vê lá em cima, HDR10 Plus. Ou seja, quando a Netflix deixou de exibir conteúdo em Dolby Vision, isso quem perdeu foi os usuários da LG. Hoje tem pouco conteúdo em Dolby Vision, o codec principal aqui é o AV1. Então, com essa TV agora, a gente consegue ver vários conteúdos aqui, ó, conforme a gente for navegando, conteúdos mais antigos, como o Iron Man aqui, HDR10 Plus, tem outros filmes que eu gravei hoje daqui, HDR10 Plus, o próprio Velozes e Furiosos 10, que estava aqui, agora sumiu, também tem HDR10 Plus. Basicamente, tem havido uma troca entre Dolby Vision e HDR10 Plus. Ou seja, a LG tinha o benefício do HDR dinâmico. Que bela porcaria isso aqui. Tá com a Samsung. E quando você roda ele, quando roda um filme aqui, ó, ele não carrega nenhuma tarja dizendo que está rodando. Mas se está no menu, é porque está acontecendo, está sendo executado em HDR10 Plus. E qual é a grande vantagem do HDR10 Plus? Um ajuste do brilho, contraste, cores, tudo quadro a quadro, frame a frame. Então antes a Samsung não tinha esse benefício e agora aqui traz. Então basicamente o que a gente está falando aqui é uma TV que acaba trazendo um custo-benefício interessante ali para o serviço de entrada da linha que bem diferente, né? Uma bela porcaria para essas barras de LED ficar se desencaixando, né? Frames, essa TV não vai ser possível, vai ficar limitado a 60 frames. A Q70D tinha um painel de a Q7F pode dar a impressão de ser a sua sucessora, mas não é. Ela entra no segmento da Q60, principalmente da está o HD. Então eles botaram aqui o painel de 60 Hz. E a Q8F, e lá nos Estados Unidos, no único mercado, tem painel 144 Hz, no Brasil também 60 Hz. Ou seja, ô louco, que TV mais doida, cara.
for querer consumir conteúdo. Para isso tudo, eu coloco aqui uma película para ajudar no reflexo. O painel VA sofre um pouco com isso e a gente tem aqui uma experiência bacana. O painel VA tem menor ângulo de visão, aqui eles prometem 178 graus. Na review a gente testa como isso sai na prática. Aqui lembrando que tem ainda o pacote de benefícios que a Samsung traz com o Xbox Game Pass, aqui que você pode jogar na nuvem, então você continua tendo esse pacote com uma novidade, galera. Aqui com o Smart Things agora abre o produto, você adiciona a sua TV aqui no app de casa conectada e você tem aqui os destaques, né? Então aqui tem algumas coisas muito interessantes que tem a ver com esse novo sistema. Mas falando especificamente de games, a gente tem aqui o Virtual Gamepad. É um app. E o app tem essa cara aqui, ó, de um gamepad virtual. Então agora quando você entra no cloud gaming e vai jogar, ou qualquer